Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre operações com números racionais. Então nós vamos entender como é possível resolver desde a adição até a raiz quadrada de números racionais. Essa aula vai ser bem parecida com aquela aula que nós fizemos sobre operações com fração. A diferença é que na aula de hoje eu vou falar das operações envolvendo números positivos e negativos e também das operações envolvendo números decimais. Então vem com a gente porque essa deve ser uma aula com bastante coisa para a gente aprender. Vamos ver? Para a gente começar então essa aula, vamos falar de adição e subtração de números racionais na forma de fração. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que para somar números na forma de fração, eles precisam estar com o mesmo denominador. Se esses números não estiverem com o mesmo denominador, a gente vai precisar transformar essas frações em frações equivalentes de um mesmo denominador. Se eles já estiverem com o mesmo denominador, basta você somar ou subtrair o numerador e conservar o denominador comum. É o caso desse primeiro exemplo aqui. Então, aqui nós temos o seguinte. Eu tenho 1 positivo e 3 positivo. Isso daqui dá 4 positivo. Então, como isso daqui vai ficar com o mesmo denominador, eu vou ter o denominador 10. Observe que eu tenho 4 positivo e tenho 5 negativo. Fazendo as contas disso daqui, como nós aprendemos, se você deve 5 e só tem 4 para pagar, você vai ficar devendo 1. Então o resultado disso é negativo, 1 sobre 10. O 10 foi conservado porque ele é um mesmo denominador comum. Quando o meu denominador ele não é comum, eu preciso tirar o MMC para resolver isso daqui. Então o primeiro passo é transformar isso daqui no mesmo denominador e para isso eu tiro o MMC. Nesse caso de 5, de 3 e de 20, nós também já vimos isso com frações. Nesse caso, vamos tirar aqui o MMC de 5, de 3 e de 20. Como aqui eu tenho um número par, isso daqui vai dar por 2. 5 não dá por 2, 3 também não dá por 2, 20 dividido por 2 é 10. Ainda tem um número par, então ainda vai dar para dividir por 2. 5 não dá por 2, 3 também não dá por 2, 10 dividido por 2 é 5. Bom, agora eu não tenho mais números pares, então não vai dar mais para dividir por 2. Dá por 3. 3 é primo, só dá por ele mesmo. 5 não dá por 3. 3 por 3 é 1. 5. Repete. E dá por 5. E aí vai ficar todo mundo igual a 1. Eu multiplico isso daqui. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 5 é 60. Então o MMC vai ser 60. Ou seja, eu vou passar a ter 60 como o mesmo denominador comum. Então, eu vou vir para cá, ó, e vou colocar 60 no lugar de todo mundo aqui. Eu vou colocar um único 60 para representar todos. Divido pelo número de baixo, multiplico pelo número de cima. Nós já vimos isso nessa sequência aí. 60 dividido por 5 é 12. 12 vezes 3 é 36. Muito bem. Dá negativo. Menos... Tem um menos aqui na frente, menos 36. Agora o sinal é de mais. 60 dividido por 3 é 20. 20 vezes 2 é 40, né? O sinal ali é de menos. 60 dividido por 20 é 3. 3 vezes 7 é 21. Então, gente, é dessa forma que nós transformamos para um mesmo denominador. Calculamos o MMC, na sequência dividimos pelo número de baixo, multiplicamos pelo número de cima.
E aqui eu descobri que eu tenho 36 sobre 60, 40 sobre 60 e 21 sobre 60. Bom, fazendo as contas aqui, vamos lá. Aqui eu tenho, escrever aqui embaixo, o denominador é 60. Agora note o seguinte, positivo eu só tenho 40. Nesse número de cima, 40 é o positivo, então tenho mais 40. Negativo eu tenho 36 e 21. Quanto dá isso? 57. Fazendo as contas aqui, eu tenho, vamos lá, 60 é o denominador. Você tem 40, deve 57, então isso daqui dá menos 17. Sinal do negativo, porque o negativo é o maior e você diminui, menos 17. Então aqui eu tenho menos 17 sobre 60. Vamos ver agora como fazer a adição e a subtração desses números racionais quando eles estão na forma de um número decimal exato. A primeira coisa importante que você precisa entender aqui é que para somar ou diminuir números dessa forma, é preciso que eles tenham a mesma quantidade de casas decimais. E quando a gente vai somar, a gente organiza vírgula abaixo de vírgula. Então, de uma maneira especial, para diminuir números desse tipo, eu preciso que eles tenham a mesma quantidade de casas decimais. Para somar, não é estritamente necessário isso daí. Mas para diminuir, eu preciso que eles tenham a mesma quantidade de casas decimais. Então, nós vamos sempre deixar com a mesma quantidade de casas decimais. Segunda coisa importante, e talvez o mais importante aqui, é que a gente escreve vírgula abaixo de vírgula na hora de fazer adição e subtração. Então, vamos lá. Aqui eu vou somar 2,3 com 3,21. E vou diminuir 6,109. Como que eu faço? Então, primeiro eu vou somar os positivos. 2,3, você escreve. E agora você escreve 3, a vírgula vai ficar aqui, então você escreve 3,21. Veja que eles não têm a mesma quantidade de casas decimais, ou seja, a mesma quantidade de casas após a vírgula. O que é que você faz? Acrescenta um zero aqui nesse espaço, para deixar a mesma quantidade de casas decimais. E aí você soma. Aqui é bem simples. Somou dá 1, somou dá 5, vem a vírgula, somou dá 5. Então você tem 5,51. Então essa é a parte positiva, ou seja, organizando isso, você teria 5,51 positivo e vai diminuir 6,109. Então atenção, ó, eu tenho mais 5,51, que foi o que deu aqui, menos 6,109. Quando eu for agora fazer essa conta, isso daqui vai ser uma subtração. Então, nessa subtração, perceba que o número maior é esse, porque ele é 6, e esse daqui é 5. Então, esse número é maior. Então, na hora de subtrair, eu vou fazer assim. 6,109 menos 5, a vírgula é aqui, 51. Esse espaço aqui não tem algarismo, eu coloco um zero. E aí eu vou fazer a subtração. Aqui também é bem simples você fazer a subtração. Nós vamos fazer a subtração com o resto. 9 tira 0 fica 9. Aqui, ó, eu tenho 10. Então eu vou fazer aquela subtração com o resto, como eu falei. Eu vou deixar 0 aqui nesse espaço. E aqui eu vou trazer essa unidade, vai ficar 10. 10 tirar 1 fica 9. Ali eu só tenho 0, então não vou ter como fazer 0 e tirar 5. Então eu vou tirar uma unidade daqui, aqui vai ficar 5. E aqui vai ficar 10. 10 tira 5 fica 5. E 5 tira 5 fica 0. Aqui tem a vírgula. 0,599. Então, esse é o resultado da minha subtração. Note que, como 6,109 é maior e ele está negativo, então esse resultado é um resultado negativo. Então, isso daqui dá menos 0,599. Ok?
Vamos ver o outro exemplo. Aqui eu tenho uma mistura de números negativos e de números positivos. Como eu costumo fazer, eu vou somar primeiro os positivos. Então, os positivos aqui, ó, 7,6 e 2,718. Vamos somar esses números positivos. Então, eu vou ter 7,6 é um positivo. E 2, a vírgula vai ficar aqui, então 2,718. Vírgula abaixo de vírgula, eu vou completar esses espaços aqui, ó, com zeros. E aí eu passei a ter 7,600, que é a mesma coisa que 7,6, tá? Quando eu faço isso, eu não altero o número. Quando eu acrescento essas casas decimais, esses zeros aqui à direita. Então aqui eu vou somar e eu vou ter, ó, 8. Veja que a soma é simples, aí você faz, ó, 1. 6 mais 7 é 13, e aí eu escrevo 3 e vai 1. Aqui vai ter a vírgula. 2 mais 7 é 9, com 1, 10. Então eu tenho 10,318. Então a minha parte positiva daqui deu mais 10,318. Agora vem a parte negativa. Atenção aí. Negativo eu tenho 3,4 e 1. Dá para fazer isso de cabeça, mas eu vou fazer a continha. Então vou juntar também os negativos, tá? Não é porque é negativo que eu vou diminuir, lembra? Os que têm os mesmos sinais a gente soma. Então aqui eu vou somar 3,4 com 1. Então 3,4 com 1. Gente, você não está vendo a vírgula aqui nesse 1, mas é 1,0, tá? Então é bem simples de você entender aí. Quando você não vê a vírgula, é porque a vírgula ela está aqui imediatamente após o número. Então se você viu só 1, é 1,0. Se você vê 3, é 3,0. Se você vê 7, é 7,0. Você já entendeu. Bom, vou somar aqui, é uma soma de negativos, tá? Então o meu resultado aqui vai dar negativo. Somando aqui, eu vou ter 4. E também eu vou ter 4. 4,4. Então, isso daqui vai dar menos 4,4. Vamos pegar, então, o resultado final disso. Basta, então, que eu diminua, né? Então, vou pegar 10,318 e vou diminuir 4,4. Então, 10,318 menos 4,4. Note que sobraram duas casas aqui, ó, abaixo do 1 e abaixo do 8. O que é que eu faço? Completo essas casas com zeros. E aí eu vou diminuir. 8 tira 0, fica 8. 1 tira 0, fica 1. Aqui eu não posso fazer 3 tirar 4, então o que é que eu vou fazer? Eu vou emprestar aqui, ó, vou diminuir desse 10, vou pegar uma unidade dele, ele vai ficar 9. E vou emprestar uma unidade aqui para esse 3, ele vai ficar 13, né? Então aqui eu vou passar a ter 13. 13 tira 4, fica 9. E 9 tira 4, fica 5. Aqui eu escrevi a vírgula, tá? Vírgula abaixo de vírgula. Então, meu resultado é positivo. Por que positivo? Porque é o sinal do número maior. Então, aqui positivo 5,918. Como é um resultado positivo, o sinal de mais ele não é obrigatório aqui, tá bom? Mas se você quiser colocar para saber que é positivo, não tem problema nenhum. Vamos para a sequência, vamos ver multiplicação. Bom, vamos então falar de multiplicação quando os números racionais estão na forma de fração. Nós já vimos multiplicação de fração na aula 3 dessa sequência. Vamos então entender como que a gente multiplica esses números racionais. Primeira coisa importante aqui é que você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. É importante que você lembre disso. Isso daqui não muda porque eu tenho número positivo ou negativo. Então, basicamente, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Na multiplicação, sempre que possível, a gente vai simplificar antes para evitar as contas grandes. Nesse caso, eu tenho dois números negativos, então eu faço o jogo de sinal, menos por menos é mais. Então aqui eu vou colocar o sinal, não é obrigatório, é um sinal de mais. 1 vezes 7 é 7, 2 vezes 5 é 10. Então isso daqui vai ficar 1 vezes 7 é 7, 2 vezes 5 é 10. Perceba que aqui não dá para simplificar 7 sobre 10.
Então, mesmo que eu quisesse simplificar antes, aqui também não seria possível. Vamos para a próxima, então. Aqui eu vou fazer a simplificação antes de multiplicar. Então, você percebe que, primeiro, eu tenho esse 3 embaixo e esse 3 em cima. Eu posso cancelar na multiplicação. Ainda posso simplificar aqui da seguinte forma. 2, que está aqui embaixo, ó, ou aquele, tanto faz. 2 dividido por 2 é 1. E 4, que está aqui em cima, dividido por 2 é 2. Vou repetir isso. Aqui eu tenho 2 e ali eu tenho 4. Dividindo por 2, ou seja, simplificando por 2, 2 por 2 é 1 e 4 por 2 é 2. Então, ficou dessa forma. Ainda dá para simplificar. Eu vou fazer essa simplificação. Ó, tem esse 2 aqui embaixo e aquele 2 que sobrou lá em cima. Dá para cancelar como eu cancelei com o 3 aqui. Então, dá para cancelar esse 2 aqui embaixo, ó, com aquele 2 ali em cima. E eu passei a ter somente o 1, né? Passei a ter somente esse número 1. Esse número 1 não quer dizer que vai ser exatamente o meu resultado. Para chegar no resultado, o que é que eu faço? Eu faço o jogo de sinal primeiro. Menos por menos é mais. Mais que deu aqui por menos é menos. Então, aqui eu tenho menos. E o único número que sobrou foi o 1, né? Porque embaixo eu também tenho 1. Então, o resultado disso é menos 1. Ok, gente? Então, aqui lembra, né? Se você assistiu a aula de multiplicação de frações na parte 3, você lembra que quando eu simplifico, sobra 1 no lugar. Então, se eu simplifiquei o 3 com o 3, sobrou 1 no lugar. Se eu simplifiquei esse 2 com aquele 2, sobrou 1 no lugar. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Como o 1 de baixo eu não preciso colocar, então o resultado é 1. E é negativo por conta do jogo de sinal. Menos por menos é mais, mais por menos é menos. Menos 1. Vamos ver mais dois exemplos. Letra C. Vamos começar aqui olhando se é possível simplificar. Então aqui eu consigo simplificar, observe aí, ó. Esse 3 aqui em cima, com esse 3 aqui embaixo, dá para simplificar. E também dá para simplificar, vamos dar uma olhada, ó. Esse 7 aqui embaixo, com esse 7 aqui em cima, consigo simplificar. O que é que eu tenho ainda? Eu tenho 10 e 4. Bom, eu vou simplificar. Não sei se você percebe aí, dá para simplificar isso por quanto? Exatamente, por 2, né? Então, simplificando isso por 2, eu tenho 10 por 2 é 5. E 4 por 2 é 2. Então, eu tenho 5 sobre 2. Lembra que quando eu simplifico, sobra 1 no lugar. Não esquece disso. Então, eu simplifiquei aqui, ó. Cortei, sobrou 1 no lugar. Agora, eu multiplico isso que sobrou aqui, ó. Jogo de sinal. Menos por mais. Isso, dá menos. Por mais, dá menos. Muito bem. Então, dá menos. E aí, 1 vezes 5 é 5. 5 vezes 1 é 5. Então, ali a fração 5 no numerador. E no denominador, 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. Então, como está escrito aqui, o produto vai ser o numerador e o denominador, como a gente viu aqui. O produto do numerador vira o numerador, o produto do denominador vira o denominador. Então, tá aí, menos 5 sobre 2. Vamos ver esse último exemplo. Vamos começar observando se tem algum número que a gente consegue simplificar direto. Então, aqui em cima eu tenho 1, 2, 6 e 5. Se você der uma olhada aqui embaixo, eu vou conseguir cancelar o 5. Então, esse 5 de cima com esse 5 de baixo eu consigo cancelar. Bom, vamos fazer mais simplificações aqui, ó. Eu vou simplificar esse 3 com aquele 6. Vamos dar uma olhada?
Então, 3 e 6 dá para simplificar por 3. Então, 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. Lembra que você pode multiplicar tudo e simplificar depois. Eu não aconselho que você faça isso, né? Já falei isso naquela aula a qual eu tenho me referido aí durante o vídeo. Na aula da parte 3. Mas você pode fazer isso se você quiser. Então, ó. 3 por 3 deu 1. 6 por 3 deu 2. Simplificado. Bom, agora eu vou simplificar também, ó. Esse 2 com aquele 4. Dá para simplificar isso daqui também por 2. Também por 2 não. Dá para simplificar isso daqui por 2. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2, né? Bom, observe aí então o que eu tenho. Ainda dá para fazer uma simplificação. Eu não vou fazer essa simplificação, mas ela é bem simples. Se você fizer tudo aqui, acaba de vez, que é essa, ó. 2 cancela com 2. E aí já acaba a tua conta, se você faz isso. Vamos ver como foi que ficou aqui. Vamos pegar o resultado que sobrou aqui, ó. Olha o jogo de sinal. Menos por menos dá mais, mais por menos dá menos, menos por menos dá mais. Então, isso daqui vai dar mais. E aqui eu tenho 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, então eu tenho 2. 1 que sobrou aqui, vezes 1 vezes 2, dá 2. Olha o que eu tenho embaixo. Aqui sobrou 1, né? Porque eu cancelei. 1 vezes 1 vezes 7 dá 7. 7 vezes 2 é 14. Então, eu tenho 2 sobre 14. Eu consigo simplificar isso. Era aquele 2 que tinha ali. Dá para simplificar, então, por 2. E aí, simplificando isso por 2, eu tenho 1 positivo e 7. 1 sobre 7. Ok, gente? Então, bem simples isso. Uma dica importante aqui na hora de fazer a multiplicação, na hora de pegar o sinal, é contar quantos sinais de menos você tem na conta. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 sinais de menos. É uma quantidade par. Então, uma quantidade par de sinais de menos vai dar o resultado positivo. Uma quantidade ímpar de sinais de menos vai dar o resultado negativo. Então, aqui, ó. Eu só tinha 1, por isso ficou negativo. Aqui, ó, eu tinha 3, por isso ficou negativo. Aqui eu tinha 2, então ficou positivo. Lembra sempre disso. Uma quantidade par de sinais de menos, resultado positivo. Uma quantidade ímpar de sinais de menos, resultado negativo. Você nem precisa estar fazendo o jogo de sinal numa multiplicação ou numa divisão. Basta que você lembre desses detalhes, tá bom? Vamos falar na sequência de multiplicação usando números decimais. Para a gente multiplicar números racionais que estão na forma decimal, uma forma decimal exata, ou seja, quando eu tenho um número decimal e eu sei a quantidade de casas decimais que ele possui, né, ele não é um decimal infinito, é isso que significa, né? Porque existem decimais que são infinitos. Para a gente multiplicar números desse tipo, a primeira coisa importante é que a gente multiplique esses números como se eles não tivessem vírgula. Então, aqui na hora de multiplicar, é como fazer 12 vezes 158. Basicamente é isso. Então, a multiplicação ela é normal. Eu vou anotar aqui para mostrar para vocês. Então, eu vou escrever o número com mais algarismos em cima. 158 é 15,8. E embaixo, 2, né? É 1,2. E aqui nós vamos multiplicar. Multiplicação normal. 2 vezes 8 é 16, vai 1. 2 vezes 5 é 10, fica 11, vai 1. 2 vezes 1 é 2, com 1, 3. E de novo, 1 vezes 8 é 8, eu deixo a casa aqui, fica 1 vezes 5 é 5, e 1 vezes 1 é 1. E também aqui eu somo normalmente, então aqui é 6. 1 mais 8 é 9. 3 mais 5 é 8. E 1. Veja que eu não fiz nada de diferente na hora de multiplicar, nem levei em conta a vírgula. Mas a vírgula ela vem para o resultado da seguinte forma. Ó. O que é que eu faço? Vamos olhar o que está escrito aqui em cima. Depois de nós multiplicarmos os números, como se não tivessem a vírgula, nós vamos atribuir ao resultado
ao resultado, aqui ó, nós vamos atribuir ao resultado a quantidade de casas decimais contadas, olha isso, contadas nos fatores. Como assim, Jones? Da seguinte forma, ó, aqui, nesse primeiro fator, eu conto somente uma casa decimal, que é esse 8, uma casa decimal. Casa decimal é o que aparece após a vírgula, então eu conto esse 8. Aqui nesse 1,2 eu conto uma casa decimal, de novo, é o 2, né? É o que está após a vírgula. Como eu conto duas casas decimais, então aqui, ó, eu vou colocar duas casas decimais, ou seja, o 9 e o 6. Porque eu contei duas, uma mais uma, duas. Então aqui, duas casas decimais, 18,96. Vamos ver esse outro exemplo. Vou multiplicar normalmente como se eles não tivessem vírgula. Então, vamos supor que eu vou fazer 385 vezes 436. Bom, vou colocar aqui a vírgula, 3,85, 4,36. Faço a multiplicação normalmente. Vamos lá. 6 vezes 5 é 30. Bota 0, vai 3. 6 vezes 8 é 48. 48 com 3 é 51. Vai 5. 6 vezes 3 é 18. 18 com 5 é 23. Vamos fazer agora o 3. Deixa aquela casa aqui. E eu faço 3 vezes 5 é 15. Vai 1. 3 vezes 8 é 24. Fica 25. Vai 2. 3 vezes 3 é 9. Com 2 que foi, é 11. E agora eu vou fazer o 4. 4 vezes 5 dá 20. Coloca 0. Ó, deixei mais uma casa aqui, né? Mais um espaço. 4 vezes 5 deu 20. Vai 2. 4 vezes 8 é 32. Mas fica 34, porque foi 2. Vai 3 agora. 4 vezes 3 é 12. 12 com 3 é 15, né? E aí eu somo isso daqui normalmente, né? Não coloquei o sinal de mais aqui, mas aí a gente soma. Então, somando isso, eu vou ter, ó, aqui um 0, que tá sozinho. 1 mais 5 dá 6. 3 mais 5 é 8. E mais 0, tá? Isso aqui dá 8. 2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. 1 mais 5, 6. E aqui eu só tenho 1. E agora, vamos para o charme desse negócio. Aqui eu tenho duas casas decimais. Aqui eu tenho duas casas decimais. Quem são as duas? Em cima, o 8 e o 5. E aqui o 3 e o 6. Então, no total, ó, eu tenho 4 casas decimais. O que eu vou fazer então? Vou chegar aqui no resultado e vou contar 4 casas decimais. Aqui, ó, 7860. Aqui eu coloco a vírgula, então, para que o número tenha 4 casas decimais. Ok, gente? Então, multiplicando isso, eu tenho 16,7860. Esse zero eu posso dispensar, ele não faz diferença aqui. É um zero que está à direita no final do número, então eu posso tirar ele. 16,786. E aqui, na letra A, eu tenho 18,96. Não custa dizer para vocês que se eu estiver multiplicando e os números tiverem sinais de menos, eu vou fazer jogo de sinal, porque na multiplicação tem jogo de sinal, tá certo? Então aqui 18,96, aqui 16,786. Como eu disse, esse zero à direita eu posso dispensá-lo, ele não faz falta nesse número. É daqueles zeros que a gente acrescenta para compor o número, então eu posso retirar. Ok? Vamos falar então de divisão. Quando a gente quer dividir números racionais que estão na forma de fração, o caminho é aquele mesmo que a gente viu na divisão de frações. Então, primeiro, nós vamos observar as frações e nós vamos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. O resultado dessa multiplicação vai ser o nosso quociente. Então, vamos dar uma olhada nesses exemplos aqui. Eu repito a primeira fração, que é menos 4/5, e vou multiplicar agora, em vez de dividir, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração.
A segunda fração é 2 sobre 3. O inverso dela, eu já mostrei isso para vocês na aula anterior. Basta trocar o numerador e o denominador de posição. Você inverte essa razão, ou essa fração, como você preferir. Ela fica 3 sobre 2. E aí você multiplica. Como isso é uma multiplicação, você pode fazer uma simplificação primeiro, da seguinte forma. Dá para cancelar parte desse 4 com esse 2. Então, se você quiser, simplifica aqui, ó. 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Eu vou multiplicar e depois eu vou simplificar. Vamos ver então isso. Aqui, menos por mais vai dar menos. 4 vezes 3 é 12. 5 vezes 2 é 10. Agora eu vou simplificar isso daqui, dá por 2. Era aquele mesmo 2 que eu poderia ter simplificado aqui, né? Se eu simplifico, eu evito isso agora. E aqui eu vou ter, ó, 12 por 2 dá 6. É negativo, tá? Porque o sinal de menos está aqui. 12 por 2 dá 6. 10 por 2 dá 5. Tranquilo, né? Vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho 3 sobre 4. E eu quero dividir isso por menos 6 sobre 5. Então, a primeira coisa é, eu vou repetir a primeira fração, que é 3 sobre 4. E vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. O inverso de 6 sobre 5 é 5 sobre 6. Então, agora negativo. Então, eu repito nos parênteses aqui, menos 5 sobre 6. O sinal de menos pode ficar em cima ou embaixo, tá? Deixe ele de preferência em cima, ou no meio, assim, da fração, de preferência. Aqui eu vou simplificar primeiro, eu posso multiplicar para simplificar depois, você já sabe, eu mostrei ali em cima. Vou simplificar então, ó, por 3. 3 por 3 dá 1. E 6 por 3 dá 2. Então, ficou desse jeito. Aqui é só você multiplicar. Pega o jogo de sinal. Mais por menos dá menos. 1 vezes 5 é 5. 4 vezes 2 é 8. Menos 5 sobre 8 é o resultado dessa multiplicação. Vamos ver essa letra C aqui na sequência. Mesma coisa, você repete a primeira fração, observe que agora ela está negativa. Repete a primeira fração, é menos 8 sobre 5. E você vai multiplicar essa fração pelo inverso da segunda fração. O inverso de 16 sobre 3 é 3 sobre 16. Não esquece dos parênteses nem do sinal. Então, menos... O inverso de 16 sobre 3 vai ser o 3 em cima e o 16 embaixo. Temos aqui a nossa multiplicação. O resultado disso, vamos lá. Jogo de sinal aqui dá mais, então você já sabe que isso vai dar positivo. O sinal de mais não é obrigatório, só coloca se quiser. Bom, fazendo a simplificação aqui antes de multiplicar, tá? Você vai observar, ó, 16 e 8 dá para simplificar. Dá por 8, tá, gente? Se você quiser fazer por 2, você vai ter mais trabalho e tal. Mas vai dar certo. Dá por 8. 8 por 8 dá 1. 16 por 8 dá 2. Então, aqui ficou 1 vezes 3 é 3, positivo. 5 vezes 2 é 10. Você tem 3 sobre 10, o positivo é do jogo de sinal, a gente já tinha visto isso antes. Bom, para a gente fechar então essa parte, vamos ver essa última. Jogo de sinal você já está vendo aqui, né, que vai dar menos por mais por menos, vai dar positivo. Ou se você seguiu a dica que eu dei antes, eu tenho 2 sinais de menos, então vai dar positivo, 2 sinais de menos vai dar positivo, um sinal de menos só vai dar negativo, um sinal de menos vai dar negativo. Essas dicas são importantes. Vamos lá. Aqui eu tenho um menos antes.
Repete a primeira fração. É mais 1 sobre 5. Vezes, troca o dividido por vezes, né? E inverte a segunda fração. O inverso de 3 sobre 10 vai ser negativo, não esquece o sinal. 10 sobre 3. Resultado disso, o jogo de sinal é mais. E vamos ver aqui a fração. Vou simplificar antes de multiplicar, como eu fiz na maioria das vezes. Não fiz ali. Olha, isso daqui dá para simplificar por 5. Se você quiser multiplicar e simplificar depois, faça. Fique à vontade para fazer, tá? É melhor que você faça da maneira que você entender. Eu vou simplificar logo isso daqui por 5. Ó. 10 por 5 dá 2. 5 por 5 dá 1. Multiplicando 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 3 dá 3. Então, aqui, 2 sobre 3, o resultado dessa divisão de frações. Beleza, gente? Vamos ver divisão com números decimais. Vamos, então, na sequência aqui, entender como que a gente faz divisão de números racionais quando eles estão na forma decimal, ou seja, quando eles têm vírgula. Primeira coisa importante para a gente entender aqui é o seguinte: é preciso seguir esses passos realmente para a gente fazer uma divisão mais tranquila. Então, primeira coisa aqui é a seguinte: nós vamos igualar as casas decimais dos números, só que vamos igualar sem alterar os números. Você pode dizer, como assim? Como que eu igualo sem alterar os números? Lembra que a gente pode acrescentar zeros à direita do número quando for necessário? Então, se eu acrescentar zeros à direita do número, eu vou estar mexendo na quantidade de casas decimais desse número, mas eu não vou estar alterando ele. Então, esse é o primeiro passo. Bom, depois que a gente tiver igualado as casas decimais, a gente vai eliminar a vírgula e dividir como se os números não tivessem vírgula. É simples, tá? Então, primeira coisa aqui, ó. Eu tenho 1,2 e tenho 0,6. Observe que aqui eu já tenho uma casa decimal, que é o 2, e aqui eu já tenho uma casa decimal, que é o 6. Então, eu não preciso igualar as casas decimais, porque elas já estão iguais. Se elas já estão iguais, eu vou simplesmente eliminar a vírgula. Então, aqui, eliminando a vírgula, eu tenho 12 dividido por 6. Por que 6? Porque esse número aqui, se eu tirar a vírgula, ele é 6. 0,6, um zero à esquerda, nós sabemos, não tem significado. Então, eu tenho 12 dividido por 6. Veja como é simples. 12 dividido por 6, todo mundo sabe, é 2, né? Por que 2? Porque 2 vezes 6 é 12. Então, o resultado disso é igual a 2. Bem simples, não é, gente? Olha esse exemplo agora. Aqui eu tenho 0,49 para dividir por 1,4. Bom, agora, ó, esse número, esse primeiro número, tem duas casas decimais, o 4 e o 9. Já esse segundo só tem uma casa decimal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um zero aqui nesse segundo, para ele passar a ter mais uma casa decimal. Aqui é um zero, tá? Vai ficar 1,40. Estou colocando ali para a gente poder entender. Então, quando eu tirar a vírgula agora, isso daqui vai ficar assim, ó. 49, esse número sem a vírgula é 49, certo? Dividido. Esse número sem a vírgula vai ser 140, né? Ele ganhou aquele zero ali. Então, vai ser 140. Então, eu tenho 49 para dividir por 140. Bom, 49 é pouco para a gente dividir por 140. Então, o que é que a gente faz para fazer essa divisão? A gente usa um truquezinho que é bem simples. Nós vamos acrescentar um zero aqui, ó. Vai ficar 490. E para compensar, eu vou acrescentar esse mesmo zero aqui, acompanhado de uma vírgula. E aí eu vou dividir 490 por 140. Sabe quanto é? 3, né?
Então aqui vai dar 3. Vamos multiplicar. Acompanha aí comigo. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 4 é 12. Vai 1. 3 vezes 1 é 3, fica 4. Então 3 vezes 140 deu 420. Vamos subtrair aqui para pegar o resto. Diminuindo eu tenho 0, 7 e 0. Então sobrou 70. O que é que eu faço então? Eu acrescento mais um 0 aqui e continuo dividindo. Aí você vai dizer assim, Jones, quando eu acrescento esse 0, eu preciso colocar outro 0 aqui? Não, não precisa. Se você acrescentar 2 zeros aqui, aí você vai acrescentar 1 ali. Se você acrescentar 3 zeros aqui, você vai acrescentar 2 ali. Mas nesse caso, você acrescenta um 0, é uma casa. É a casa que você precisa para continuar dividindo, tá? Então, 700 dividido por 140 vai dar 5, exatamente, 5. 5 vezes 140, vamos ver. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 4 é 20. Bota 0 e vai 2. 5 vezes 1 é 5, com 2 ficou 7, né? Bom, subtraindo aqui, vai dar 0. Então, aqui a divisão acabou. Eu tenho no resultado 0,35. Então, aqui deu 0,35. Para a gente finalizar, vamos ver essa última aqui, mesmo caminho, ó. Eu tenho 61,92 para dividir por 7,2. O que é que eu faço? Note que aqui, ó, eu tenho duas casas, o 9 e o 2. Para fazer essa divisão, eu vou precisar então que aqui também tenha duas casas, porque a primeira coisa que nós fazemos é igualar as casas decimais dos números. Então, como aqui não tem duas casas, eu vou acrescentar um 0 aqui, vai ficar 720, tá? Vai ficar 7,20, então aqui vai ter um 0. Estou acrescentando aqui em cima para você saber que eu vou precisar acrescentar esse 0. E aí eu vou passar a ter duas casas decimais, ou seja, eu vou passar a ter 6.192, sem a vírgula, dividido por 720. E nós vamos fazer essa divisão, tá bom? Então, vamos lá. Note que 619 é pouco para você dividir por 720. Então, nós vamos pegar 6.192 já aí de uma vez e vamos tentar dividir por 720. A melhor forma de você ter uma ideia de quanto dá é você dar uma olhada na tabuada do 7, por exemplo. 7 vezes 5 é 35, então está muito longe. 7 vezes 9 é 63, então 9 passa muito. 8 vezes 7 é 56, então se o 9 passa, o 8 está antes, então deve ser 8, tá? 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 2 é 16, bota 6 e vai 1, 8 vezes 7 é 56, fica 57. Se você multiplicar, por exemplo, por 8 aqui e for muito, ou seja, se esse número que você colocou embaixo der mais que o de cima, então é um sinal de que deve ser menos que 8. Tá? Mas 8 era o resultado mais indicado aqui. Vamos então subtrair isso daqui. Olha, eu tenho 2 para tirar 0, fica 2. 9 para tirar 6, fica 3. Aqui eu não posso fazer 1 para tirar 7, então eu vou pegar esse 6 e vou deixar com 1 a menos e vou emprestar essa unidade do 6 que eu estou tirando nessa casa seguinte. Aqui vai passar a ser 11, né? Assim? Então 11 tira 7, fica 4. E aqui passaria a ser 5 menos 5. Bom, 432, agora atenção, o que é que eu faço? Eu vou acrescentar um 0 aqui para continuar dividindo. Então, acrescento aqui um 0. E esse 0 agora não vai me fazer acrescentar um 0 ali, só uma vírgula, tá? Então, por conta desse 0, ali vai ficar uma vírgula. E eu vou ter 4.320 para dividir por 720. Vamos dar uma olhada, ó. Observe o seguinte, vou começar de novo do 5. 5 vezes 7 é 35. Está um pouco longe. 6 vezes 7 é 42. Observe, está bem pertinho, né? Então, deve ser 6, porque 7 vai passar. Então, vamos tentar o 6 aqui. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 2 é 12.
bota 2 e vai 1. 6 vezes 7 é 42, com 1 que foi é 43. Então aqui finalizou, né? O resto vai dar 0. Então o resultado da minha divisão é 8,6. Então aqui o resultado é 8,6. Bom, não custa dizer para vocês que se os números tiverem sinais de mais ou de menos na divisão, a gente faz jogo de sinal. Então se aqui tiver um número negativo, o resultado vai dar negativo. Se os dois forem negativos, você faz menos por menos, o resultado vai dar positivo. Essas coisas são importantes. Mas basicamente, quando a gente vai dividir números que têm casas decimais, a gente precisa seguir essa regrinha. Então, igualamos as casas decimais. Eu mostrei aqui 2 exemplos para vocês. Eliminamos a vírgula, ou seja, dividimos como se não tivesse vírgula. E aí pegamos o resultado. Às vezes esse resultado é exato, como aqui. Às vezes ele é decimal. Beleza, gente? Vamos na sequência ver potenciação. Bom, quando a gente tem uma potenciação e a base dessa potenciação é uma fração, o que é que nós fazemos? Nós devemos multiplicar essa fração, que é a base, por ela mesma, quantas vezes estiver indicando aqui o expoente. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho menos 3 sobre 7 e ele está elevado a 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 3 sobre 7 negativo por ele mesmo. E aqui eu tenho os dois fatores, né? É importante que eu entenda isso. Então, como aqui é 2, vou ter dois fatores na hora de multiplicar. Então, o resultado disso daqui, jogo de sinal, né? Multiplicação tem jogo de sinal. Menos por menos é mais. 3 vezes 3 é 9. 7 vezes 7 é 49. Então, basicamente é isso, tá, gente? Se eu vou multiplicar números na forma de fração, eu multiplico o numerador com o numerador. 3 vezes 3 deu 9. 7 vezes 7 é 49. Isso daqui foi consequência da potência. A potência, ó, tem expoente 2. O que é que significa? Que eu vou multiplicar esse número por ele mesmo 2 vezes. Ou seja, eu vou ter dois fatores. Tá bom? Se o expoente for 0 ou se for 1, vale aquelas regras que a gente estudou para números naturais. Ou seja, todo número elevado a 0 é igual a 1. Tá bom? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, essas regras também valem aqui quando eu tenho números racionais elevado a qualquer expoente desses. Então, aqui, ó, 5 oitavos elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1, ou seja, isso daqui vai ficar 1 dividido por essa potência. Então, vamos calcular essa potência. Eu vou fazer o cálculo dela aqui ao lado separado para vocês. Então, o que é que eu tenho? 1 meio ao cubo. Ó, vou fazer aqui só para mostrar. Menos 1 sobre 2 elevado a 3. Quanto é que dá isso? Esses cálculos, quando eu tenho uma expressão com divisão ou com multiplicação e tal, é melhor fazer separado. Porque aí você pega só o que sobrou. Como que eu multiplico isso daqui? Ou como que eu resolvo isso daqui? Vou pegar 1 sobre 2 e vou multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Eu vou ter 3 fatores. Negativo, ó. Menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2. Quando eu digo que é negativo, é importante para você entender que os parênteses, eles são obrigatórios. Então, aqui, ó, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. Professor, eu posso fazer isso direto? Pode, claro que pode. Aí é com você, tá? Então, jogo de sinal aqui, ó, dá menos. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, menos 1 sobre 8. Esse vai ser o resultado dessa potência, menos 1 sobre 8. Então, aqui, ó, vou ter 1 dividido por menos 1 sobre 8. Divisão de fração, como que eu faço? Repito a primeira fração, que é o 1,
e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de menos 1 sobre 8 vai ser menos 8 sobre 1. Então, ó, 1, que é a primeira, multiplicado pelo inverso da segunda, né? Como eu vou dividir, eu tenho que fazer a multiplicação pelo inverso. Isso daqui vai me dar, gente, no resultado, 1 vezes 8 é 8. E embaixo eu tenho 1. Eu até posso cancelar esse 1 com esse 1. E o resultado vai ser menos 8. Tá bom? Se você não quiser cancelar, você vai ter 1 vezes 8, 8. E 1 daqui de baixo, né? Porque aqui embaixo tem um 1, tá? Não esquece disso, né? 1 vezes 1 vai dar 1. Então eu vou ter 8 sobre 1. E 8 dividido por 1 dá 8. Negativo por conta do jogo de sinal. Então aqui o resultado é menos 8. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Aqui eu tenho letra C, menos 9 sobre 25, agora é multiplicado por menos 5 sobre 3 ao cubo. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer essa multiplicação aqui, como é multiplicação eu vou emendar todo mundo aqui. Observa aqui comigo, ó. Como eu tenho 9 sobre 25 elevado a 1, então todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, menos 9 sobre 25 elevado a 1 vai dar menos 9 sobre 25. Agora, vezes. E essa fração vai ser multiplicada por ela mesma 3 vezes. Então, vou ter 5 sobre 3 vezes 5 sobre 3 vezes 5 sobre 3. Só que negativo. Então, aqui, ó. Menos 5 sobre 3 vezes menos 5 sobre 3 vezes menos 5 sobre 3. É importante que você entenda que como ela é negativa, ela precisa ficar em parênteses. Aquela mesma pergunta dali. Pode fazer direto? Pode, tá bom? Tenha cuidado na hora de fazer contas direto aí, mas esse daqui é simples, dá para fazer. Gente, jogo de sinal, ó. 4 sinais de menos, isso vai dar positivo. Tá bom? Menos por menos dá mais, por menos dá menos, por menos dá mais. Bom, eu vou fazer umas simplificações aqui, ó. Observa comigo, ó. 3 vezes 3 dá 9, tá certo? 3 vezes 3 dá 9. Então, eu vou cancelar esse 9 com esse 9 aqui. Beleza? Agora, observa, ó. 5 vezes 5 dá 25. Tranquilo? 5 vezes 5 dá 25. Então, vou cancelar esse 25 com esse 25. E olha o que sobrou. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 5. Isso vai dar 5. 1 vezes 1 vezes 1, você já sabe que se eu simplifiquei, o número está cortado e sobrou 1 no lugar, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 3. Dá 3. Então, aqui, 5 sobre 3. O resultado dessa multiplicação de potências. Tá certo, gente? Vamos ver potenciação quando os números estão na forma decimal. Certamente você já entendeu que uma potenciação nada mais é do que uma multiplicação. Então, se eu tenho 1,2 elevado a 3 ou 1,28 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que a gente viu antes. Quer dizer, eu vou fazer 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, ou seja, vou multiplicar a base por ela mesma, quantas vezes indicar o expoente, e se o expoente for 0 ou 1, valem aquelas regras que a gente estudou para números naturais, ou seja, a potência de expoente 0 vai dar 1, a potência de expoente 1 vai dar a própria base. Vamos então ver isso daqui. Como que eu faço? 1,2 elevado a 3. Então, primeiro, eu nem vou indicar aqui, tá? Eu vou fazer 1,2 vezes 1,2. Você já viu multiplicação antes. Lembra que não precisa se preocupar com a vírgula. Basta multiplicar, ó. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. Deixamos aqui esse espaço, você entende isso. Multiplico, somo e eu tenho 144. Mas aí eu tenho as casas decimais, lembra? Aqui, ó, eu tenho uma casa decimal
e aqui eu tenho uma casa decimal. Bom, você já viu a aula antes aí, então você lembra que essa casa decimal é o 2, né? 1,44, porque são duas. Como eu tenho que fazer essa multiplicação 3 vezes, eu vou fazer de novo. Agora eu vou fazer 1,44, que eu já tenho aqui, vezes 1,2. Então, 1,44 que eu encontrei, eu vou multiplicar por 1,2. Na multiplicação, não é obrigatório que você tenha vírgula abaixo de vírgula. Isso é coisa de adição e subtração, nós vimos antes. Bom, aqui eu vou multiplicar normalmente, eu já vou ter os 3 fatores, tá? 2 que eu tenho aqui e mais 1,2 que eu tenho aqui, o terceiro fator. Multiplicando, 2 vezes 4 é 8. De novo, é 8. E 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 4 de novo é 4. E 1 vezes 1 é 1. Somo aqui. Eu vou ter, não indiquei aqui a soma, né? Aqui eu tenho uma soma. Então, eu vou ter 8. 8 mais 4 é 12. Vai 1. 2 mais 4, 6. Com 1 que foi, fica 7. E aqui 1. Agora, observe, ó, eu tenho duas casas da vírgula aqui, o 4 e o 4, e tenho uma casa da vírgula aqui. Então, no total, eu tenho 3 casas decimais, 3 casas, 7, 2, 8. A vírgula vai ficar aqui, 1,728. Então, esse é o meu resultado da potência, 1,728. Bom, eu já te contei sobre isso antes, mas se você tiver negativo, lembra que você vai fazer uma multiplicação usando o jogo de sinal. Então, se eu tivesse aqui negativo na base, menos por menos, né? Que eu teria 3 fatores, não esquece disso, tá? Menos por menos ia me dar menos no resultado. Se eu tivesse positivo, mais por mais ia me dar mais. Não esquece de fazer jogo de sinal quando você tiver o menos. Não precisa colocar o menos aqui na hora de multiplicar, só fazer o jogo de sinal, tá bom? Vamos ver esse exemplo que está na letra B. Aqui eu só tenho 2 fatores, então eu vou multiplicar 1,28 vezes 1,28, tá bom? Bem simplesinho, sem charme nenhum. Esse 2 ficou diferente do outro. Vamos multiplicar. E aqui, vamos lá. 8 vezes 8 é 64. Bota 4 e vai 6. 8 vezes 2 é 16. Com 6 fica 22. Vai 2. 8 vezes 1 é 8. Fica 10. Vou multiplicar agora o 2. 2 vezes 8 é 16. Vai 1. 2 vezes 2 é 4. Fica 5. 2 vezes 1 é 2. E vamos multiplicar o 1. Deixando de novo o espaço. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 1 é 1. Basta então que você some tudo isso aqui. Então, somando essas 3 parcelas, aqui você tem só o 4. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas aqui eu posso acrescentar zeros, tá? Nessas brechas que ficam aqui do lado direito desses números, tá bom? É simples até de explicar isso daqui, não vou fazer isso agora, mas você pode acrescentar. 4, 2 mais 6 é 8, 5 mais 8 aqui, ó, e mais 0 é 13, vai 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, fica 6, e aqui é 1. E aí eu conto as casas decimais, lembra? Então, 2 casas decimais eu tenho aqui, 2 casas decimais eu tenho aqui. Isso me dá um total de 4 casas. 6, 3, 8, 4. 4 casas decimais. Então, meu resultado é 1,6384. Positivo, né? Eu não tenho sinal ali, então 1,6384. Tranquilo? Então, é assim que a gente faz o cálculo de potências quando
a base é um número decimal, ou seja, basta multiplicar esse número por ele mesmo. É bem tranquilo, tá bom? O que você precisa saber é fazer multiplicação, isso é necessário. Vamos ver essa próxima. Aqui eu tenho potências, mas eu tenho uma divisão. Então vamos entender isso com cuidado, bem legal essa questão. Olha só, todo número elevado a zero, a gente sabe que dá 1, né? Então, 1,35 elevado a zero vai dar 1. Aquela regra de antes. Todo número elevado a zero dá 1. Então, aqui vai ficar 1 dividido. Agora, eu vou calcular essa potência aqui. Atenção, vou fazer esse cálculo aqui do lado, ó. Fazer essa continha aqui. Eu tenho 0,5 ao quadrado. Se você já sabe quanto é, basta indicar aqui que você vai dividir. Bom, vamos supor que eu não sei quanto é, então vou fazer meio vezes meio, né? Só são dois fatores, então meio vezes meio. Vamos ver quanto me dá isso. Olha só. 5 vezes 5 é 25. Bota 5 e vai 2. 5 vezes 0 é 0, fica 2. E depois eu tenho 0, se eu não quiser escrever nem precisa, tá? 0 e 0 aqui. Bom, eu vou escrever aqui, mas para você entender aqui uma coisa, ó. Eu vou precisar de duas casas decimais, tá, gente? Porque uma e uma. Duas casas decimais. Então, se eu não tivesse escrito isso daqui, eu precisaria lembrar que eu ia acrescentar um 0 aqui antes, para que o 2 e o 5 fossem minhas casas decimais. Bom, como eu somei, eu tenho 5, 2 e 0. Então, ó, duas casas decimais, ó, vai acontecer isso. Tem que ter cuidado quando você multiplicou 5 vezes 5, 25, porque você vai ter duas casas decimais, então você vai precisar de alguma coisa aqui antes desse 25. Então, 0,25. Então, eu vou ter 1 dividido por 0,25, que foi o resultado ali da minha conta. Tranquilo isso, né, gente? Agora, para dividir isso daqui, o que é que eu preciso? Eu preciso igualar as casas decimais, lembra? Divisão de números com vírgula, divisão de números racionais, a gente viu exatamente na parte anterior, né? Na parte de divisão. O que é que eu faço? Eu preciso igualar as casas decimais. Observe, ó, que aqui tem duas casas decimais e aqui não tem nenhuma. Então, como que eu vou fazer para igualar as casas decimais? Bem simples, presta atenção. Eu vou chegar no final desse 1, como ele é 1. Lembra que 1 é a mesma coisa que 1,0? 1 e 1,0 é a mesma coisa? Bom, se eu sei que 1 é igual a 1,0, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar, então, aqui os dois algarismos que eu preciso, tá? Porque aqui, ó, tenho 2, então eu vou precisar de dois algarismos aqui. 2 zeros, no caso. Como eu vou ter dois algarismos, esse número vai virar 100, né? Sem a vírgula, porque ele seria 1,00. Então, esse número vai virar 100. E eu vou dividir 100 por esse número aqui também sem a vírgula. Que número é esse sem a vírgula? 25, né? Então, 100 dividido por 25. Pronto, basta eu fazer essa divisão e eu vou ter o meu resultado. Então, 100 dividido por 25 é 4. 4 vezes 25 é 100, não sobra. Então, aqui o meu resultado, vou puxar uma setinha aqui em cima para deixar ele, né? Eu escrevi aqui. Isso daqui vai me dar 4. Seco assim, inteiro, exato, natural, 4. Beleza? Vamos ver a raiz quadrada. Para a gente tirar a raiz quadrada de um número racional que está na forma de fração, a gente precisa obter a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. O resultado vai ser a fração que tiver o numerador e o denominador que a gente obteve. Então, vamos ver esses exemplos. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 36 sobre 25. A raiz quadrada de 36, você sabe que é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36, não é assim? E a raiz quadrada de 25, você sabe que é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, a raiz quadrada de 36
é 6. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, a raiz quadrada desse número é 6 sobre 5. Bem tranquilo, né, gente? Vamos ver esse outro exemplo aqui na letra B. Essa é bem parecida com a anterior. Eu devo tirar a raiz quadrada de 784 e a raiz quadrada de 441. Bom, para a gente começar, então, eu vou mostrar para vocês que se vocês não souberem quanto é, não é muito difícil de calcular não, tá? Eu vou fazer sem fatoração. Vou fazer uma aula de raiz quadrada aí depois, para mostrar para vocês como faz esse cálculo com fatoração. Mas não é o objetivo aqui. Então, vejam só, o que é que a gente sabe? A gente sabe que 10 vezes 10, por exemplo, é 100. Então, já sabemos que isso daqui é mais de 10. Agora, 20 vezes 20, se você não sabe, também é fácil de calcular. Por quê? 2 vezes 2 é 4 e você tem 2 zeros, então 400. Bom, essa daqui é um pouco mais do que 20, né? Porque é 441. Como ela termina em 1, deve ser 21. Vamos testar aqui para ver se é 21. Então, vamos multiplicar aqui 21 vezes 21 para ver quanto dá isso daqui. Olha lá, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 2 é 4. Multiplicamos aqui, basta somar. Isso vai dar 1, 4 e 4. Bom, então nós já sabemos que realmente a de baixo é 21, né? Agora, vamos tentar descobrir a de cima. Bom, continuando isso daqui, eu vou ver quanto é 30 vezes 30. Vou anotar aqui pertinho, tá? Então, 30 vezes 30 é 900. Por quê? Olha lá, 3 vezes 3 é 9. Eu tenho 2 zeros, então 900. Bom, essa de 784, então, é menos do que 30, tá? Por quê? Porque 784 é menos que 900. Então, isso daqui é menos que 30. Eu já sei que a de baixo, ó, tá aqui, né? Lembra dessa continha? Eu já sei que a de baixo é 21. Bom, como eu sei que é menos que 30, eu vou procurar as possibilidades. Aí me acompanha aqui, ó. Vou fazer umas contas aqui. Vamos supor que eu pensasse que é 29. Bom, eu vou dizer para você que 29 não é, eu não vou fazer a multiplicação, mas eu vou te dizer que não é pelo seguinte. 9 vezes 9 é quanto? Isso, 81, né? Então, 81 termina em 1. E aqui está terminando em 4. Então, não é 29. Na verdade, 29 vezes 29 dá 841. Não é 29, certeza, tá? Vamos ver se é 28. E aí, vamos dar uma olhada aqui. Olha para cá. 8 vezes 8 é quanto? 64, né? Termina em 4. Então, deve ser 28. Deve ser. Vamos dar uma olhada se é. Se não for 28, você vai testar 27. Da mesma forma. Por exemplo, 7 vezes 7, se você testar 27, é 49. Então, 27 não é, porque não termina em 9. 26. 6 vezes 6 é 36. Não é, porque não termina em 6. E assim você vai testando e você elimina um montão de possibilidades. Quer dizer, no final das contas, você testa 1 ou 2. Essa é a realidade. Bom, vamos ver 28 vezes 28 quanto dá. 28 vezes 28. Para ver se dá o resultado certinho ali. 8 vezes 8 é 64. Vai 6, né? 8 vezes 2 é 16. Com 6 fica 22. 2 vezes 8 é 16. Vai 1. 2 vezes 2 é 4. Fica 5. Bom, aqui dá 4. 2 mais 6 dá 8. 5 mais 2 dá 7. Então, 784 realmente, então, aqui, ó, é 28, né? Então, eu tenho 28 em cima, tá? Dividido por 21, né? Embaixo. 28 sobre 21. Olha que ironia legal.
Isso daqui dá para simplificar por 7, tá? Então, 28 sobre 21. Isso daqui dá para simplificar por 7. Pensou aí? 28 por 7 dá 4. 21 por 7 dá 3. Então, o resultado dessa raiz, ó, bem simplesinho, 4 sobre 3. Né? Você teria que ver aqui, né, como dá para simplificar por 7. Isso significa que daria para simplificar 2 vezes. A simplificação por 7 é uma das mais difíceis que tem. Então, muito difícil de você perceber aqui que dá para simplificar. 4/3 é o resultado dessa raiz. Bom, aqui na letra C, nós temos uma soma. Então, quando eu tenho uma soma, eu tenho que somar primeiro para poder tirar a raiz. Aqui, ó, o denominador é 1. Então, eu vou precisar calcular o MMC de 1 e 9, né? Porque na soma de fração, eu calculo o MMC para ter um denominador comum. Então, aqui vai ter raiz, eu vou repetir isso, de, atenção aqui, ó. Como eu tenho 1 e 9, o MMC disso vai dar 9, obviamente. Tá? Se você tiver dúvida, você calcula, né? Aqui só tem um 9, então o MMC vai dar 9. Preciso lembrar que ali tem um 1. 9 dividido por 1 é 9. 9 vezes 2 é 18. 9 dividido por 9 é 1. 1 vezes 7 é 7. Então, aqui vai ficar 18 mais 7. Ok? Então, a minha raiz quadrada aqui, ó, gente, vai ser igual a raiz quadrada de 18 mais 7 é quanto? 25, né? 25 sobre 9. Então, tiro a raiz quadrada disso. A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, 5 sobre 3. Tá bom? Uma dica que é muito importante nesse tipo de questão, quando eu tenho, por exemplo, o número 2 que eu tinha ali, somado com uma fração. Você pode chegar nesse resultado aqui direto, assim. Ignora esse 1 e você faz assim, ó. 9 vezes 2 é 18. 18 mais 7 é 25. E o 9 está embaixo. Então, você pode fazer assim. Tira a raiz. A raiz de 25 é 5, a raiz de 9 é 3. Acabou aí, 5 sobre 3. Bom, vamos ver essa letra D. Aqui eu tenho 4 e 16 no denominador. Então, teoricamente, você precisa tirar o MMC. Para tirar o MMC, isso daqui é uma subtração, tá? Subtração eu preciso ter o mesmo denominador. Você vai tirar o MMC de 16 e de 4. Bom, gente, eu não vou calcular e vou dizer a vocês por quê. Note que 16 dá para dividir por 4, né? Então, quando isso acontece, o MMC daqui é um número maior, tá bom? Então, 16 dá para dividir por 4, então o MMC é um número maior. Eu posso seguir essa mesma regra aqui em cima, né? Porque 9 dá para dividir por 1, então o MMC é o maior. Sempre que isso acontecer, eu posso usar dessa forma. É bom você saber calcular o MMC, obviamente. Então, aqui eu vou ter raiz quadrada. Atenção, vai ficar 16, né? No MMC. Então, o meu denominador comum é 16. Olha, esse tracinho aqui ficou acima, né? Ele precisa ficar exatamente juntinho com essa igualdade. E essa raiz precisa ficar aqui mais embaixo, né? Ficou matematicamente incorreto aqui, mas vamos lá. 16 dividido por 4 é 4. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, né? 16 dividido por 4 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, aqui 12 menos, atenção, 16 dividido por 16 é 1. 1 vezes 11 é 11, né? Então, aqui eu tenho a raiz quadrada, vou tentar deixar certinho aqui, de 12 menos 11 é 1. E embaixo eu já tenho 16 aqui no denominador. Raiz quadrada de 1 sobre 16. Bom, vamos pegar aqui. Então, isso daqui vai dar igual. Vamos escrever aqui embaixo. Raiz quadrada de 1 você sabe que é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. E raiz quadrada de 16 você sabe que é 4, né? Porque 4 vezes 4 é 16. Então, 1 sobre 4. Esse é o resultado da minha raiz quadrada dessa subtração aqui. Para a gente finalizar, né, que é o nosso quase final, vamos ver raiz quadrada quando eu tenho números decimais. Para a gente finalizar, então,
a nossa aula aí gigante de operações com números racionais, vamos mostrar como a gente tira a raiz quadrada de números que são decimais, assim, decimais exatos. Eu vou fazer uma aula aí, 2 aulas à frente, onde eu vou mostrar como a gente tira a raiz quadrada de números que são decimais infinitos, tá bom? Mas isso daí é um assunto para frente. Vamos então falar de como tirar a raiz quadrada de um número que é assim, na forma decimal exata. Bom, gente, primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: não existe só uma maneira de fazer esse cálculo, tá bom? Então, existe mais de uma maneira de você calcular uma raiz desse tipo. E uma maneira dessas é você testar, né? Descobrir qual é o número que vezes ele mesmo, de repente dá isso daqui. Bom, eu não gosto de trabalhar assim, então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como transforma isso em fração. E aí, tendo a fração, a gente vai tirar a raiz quadrada dos números na forma de fração. A gente já viu isso antes, né? Como calcula essa raiz quadrada quando o número está na forma de fração. Então, todos esses números aqui que eu coloquei nos exemplos, e a maioria dos números que vocês vão ver, eles têm 2 casas decimais. Então, tendo 2 casas decimais, isso daqui ó, vai virar raiz quadrada, atenção aqui. Vou transformar esse número em uma fração. Qual é a fração que representa isso? Sem a vírgula, esse número aqui ó, é 25. Então, fica 25 sobre 100. Por que 100, professor? Porque tenho 2 casas decimais aqui, ó. Eu tenho 2 e o 5. Então, isso daqui é um centésimo. 25 centésimos é essa representação. E aí, agora eu tiro a raiz quadrada, do jeito que a gente aprendeu antes. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 100 é 10. Se você quiser agora, você tem 2 caminhos para seguir. Eu vou mostrar um único caminho, mas veja só. Você pode simplificar isso daqui, você já sabe como. Então, aqui dá para simplificar por 5, tá? Na maioria das vezes, isso daqui vai dar para simplificar por 5 ou por 2. Não vai ter outra opção, tá? Você não vai conseguir simplificar por outro número. Ou por 5 ou por 2, somente. Se você quiser simplificar, simplifique. Eu não vou fazer isso. 5 décimos, aí você sabe, né? 5 décimos é assim, ó. 5 décimos. Eu quero deixar na forma decimal. 5 décimos. Professor, se eu simplificar e deixar 1 sobre 2, está errado? Tá, não. Mesma coisa, tá? Então, eu que quero deixar aqui na forma decimal. Mas se você quiser deixar 1 sobre 2, tá certo. Mesma coisa aqui, ó. 1,96. O que é que eu vou fazer? Vou transformar esse 1,96 em fração. Então, aqui, raiz quadrada. Aqui vou ter 1,96 sem a vírgula, é 196, né? Como eu tenho 2 casas decimais, então isso daqui vai ser 196 sobre 100. Agora eu vou calcular a raiz quadrada de 196. Atenção aqui. Vou fazer umas continhas aqui do lado, tá bom? Olha só. Eu sei que 10 vezes 10 é 100. Nós já vimos isso na parte anterior. Como aqui eu tenho 196, então vai ser mais de 10. Mas também vai ser menos de 20. Por quê? Vejam só. 20 vezes 20, nós vimos na parte anterior, dá 400, né? 20 vezes 20. Por que dá 400? Porque 2 vezes 2 é 4 e eu tenho 2 zeros ali. Então, 400. Ou seja, isso daqui vai ser menos de 20, mas vai ser mais de 10. Vamos lá. Não é 11. Por que não é 11? Porque 1 vezes 1 dá 1. Aqui, ó, esse 1 do final vezes esse 1 do final vai dar 1. Então, como aqui termina em 6, não tem como ser 11. Também não vai ser 12. Por que não vai ser 12? Observe, ó. 2 vezes 2 é 4. Então, terminaria em 4. Mas aqui é um 6. Então, não tem como ser 12. Também não vai ser 13. Por que não vai ser 13? Mesma coisa, 3 vezes 3, quanto é? 9. Então, aqui é 6. Então, não tem como ser 13. Tá bom?
Vamos ver 14. 14 vezes 14, será que é? Olha lá, 4 vezes 4, quanto é? 16, né? Então deve ser 14, tá? Deve ser 14, porque 4 vezes 4 é 16. Vamos ver então quanto é, 16, né? Termina em 6, aqui termina em 6. Vamos ver então essa multiplicação, fazer ela aqui, ó. 14 vezes 14. Acompanha aí comigo. 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, fica 5. 1 vezes 4 é 4 e 1 vezes 1 é 1. Olha lá, quando eu somo 6, 9, 1, tá vendo? Deu 196. Então é 14, né? Então aqui eu tenho 14 sobre 10. Se você quiser simplificar, olha que aqui agora vai dar por 2, tá vendo? Vai dar 7 sobre 5, se você simplificar por 2. E você pode deixar 7 sobre 5, bonitinho. Bom, eu sei que 14 décimos, né, vai ter uma vírgula, então vai ter uma casa decimal entre o 1 e o 4. É 1,4, ok? Uma casa decimal entre o 1 e o 4 ali, 1,4. Bom, vamos para frente, vamos ver esses outros dois exemplos que eu tenho aqui. Olha só, 1024, né? Sem a vírgula, isso daqui. Então, isso daqui na fração vai ficar raiz quadrada de, atenção aí, 1024, é esse número sem a vírgula, sobre 100, né? Beleza, eu já sei a raiz de 100, eu vou calcular a raiz de 1024. Bom, vamos andar aqui um pouquinho. 1024, o negócio andou. Bom, é mais de 20. Vamos testar 30. A gente também já viu esse antes. 30 vezes 30 dá quanto? 900, né? Aquela regrinha. 3 vezes 3 é 9. E eu acrescento os dois zeros. Então, isso aqui dá 900. É mais de 30. Bom, não é 31, tá? Não é 31. Por quê? Porque 1 vezes 1 dá 1. Então, ali termina em 4, não é 31. Isso daqui dá 961, tá, gente? Bom, é 32, tá? É 32. Por quê? 32 vezes 32 vai dar 1024. Vamos dar uma olhada se é verdade isso. Então, vou fazer a continha aqui. Me acompanha, então. 32 vezes 32, vamos ver aqui. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 3 é 9. Somando isso, aí eu tenho 4, 6 mais 6 é 12, vai 1, 9 com o que foi é 10, 1024. Então, ali vai dar resultado igual, vamos colocar aqui. No de cima eu tenho 32. No de baixo eu tenho 10, né? Raiz quadrada de 100 é 10. Porque você sabe que 10 vezes 10 é 100. Bom, se eu quiser simplificar de novo, né? 32 e 10 vai dar para simplificar aqui por 2. Dividindo por 2 eu vou ter 16 sobre 5. Bom, eu não quero fazer isso. Eu quero deixar na forma decimal. Essa é uma preferência sua quando você estiver respondendo, tá? Não é uma preferência do professor nem da questão. A não ser que essa questão tenha número com vírgula lá nas alternativas. Aí, se ela tiver alternativas, você deve saber fazer dos dois jeitos. É importante entender isso. Bom, dividindo aqui, eu quero dividir 32 por 10. Eu sei que vai dar uma casa decimal entre o 3 e o 2. Então, isso daqui vai dar 3,2. Uma casa decimal. Por que uma casa decimal? Porque é 10, né, gente? Então, é 10, uma casa decimal. Mesma coisa aqui, ó. E ali também, uma casa decimal. Vamos para a última? Essa bem tranquilinha aqui, ó. Raiz quadrada. Sem a vírgula, esse número é 961. De novo, aqui ficou um pouquinho acima da igualdade. É bom que fique no meio, tá? Sobre 100. Então, eu já disse para você, né? 31 vezes 31, eu não fiz a conta, nem vou fazer. Dá 961. Então, aqui eu já sei que é 31 e aqui embaixo eu sei que é 10, né? Então, resultado disso
31 sobre 10. Você já deve ter entendido, quando eu divido isso daqui, vai dar 3,1. Tranquilo, gente? Bom, pessoal, esse era o conteúdo de operações com números racionais que eu queria trazer para vocês. Eu sei que a aula ficou bem grande aí, tá bom? Mas uma aula bem completa para vocês entenderem todos os detalhes dessas operações com números racionais. A gente se encontra então aí um pouquinho mais adiante para falar mais de números racionais, para falar mais de matemática. Valeu, um abraço, gente.